Fala galera, bom estar com vocês. Esteja aí com a paz de Cristo, muito bom. Se cuide e cuidem. Bom estar com vocês. Vamos bater um papo aqui rapidinho hoje. Nesse momento aqui, vamos falar sobre a questão da fuga de cérebro e a questão da migração interna e externa. Vamos dar ênfase à questão da fuga de cérebro, mas antes vamos falar para a questão da migração para a gente entender um pouco sobre isso. Migração, o movimento migratório, o movimento de entrada e saída da população de um lugar para outro, de uma região para outra, de um país para outro. Essa migração pode ser interna, dentro do próprio país, ou externa, de país para país. Emigrante é aquele que está saindo, imigrante é aquele que está chegando. Então, simultaneamente ou concomitantemente, somos emigrante e imigrante. Quando você sai de um lugar, a pessoa vai te perguntar, você vai para onde? Vai emigrar para onde? Quando você chegar no seu destino, você veio da onde? Você imigrou da onde? Então, imigrante é o que sai, imigrante é o que chega. Esse é o movimento migratório. Essa migração pode ser natural, espontânea, né? Você sai por conta própria, movido por alguns desejos que a gente vai comentar, e pode ser causa de expulsão. Expulsão, uma catástrofe natural, um problema econômico, uma perseguição política, religiosa, enfim, nós temos vários exemplos de ondas migratórias por todos os cantos do planeta. A maior parte da população do planeta, 50% da população, vive ali no sul da Ásia, China, Índia, Nepal, Butão, Bangladesh, Arábia Saudita, aquela área ali, Oriente Médio, sul da Ásia, 50% da população está ali. Os outros 50% divididos pelos outros continentes, por outras regiões. Existem, nessa migração feita dentro do próprio país, de um município para outro, intermunicipal, de uma região para outra, interregional, a saída do campo para a cidade, né, rural, urbana, êxodo rural. Na década de 60 o Brasil é um país, até a década de 60 o Brasil era um país tipicamente agrário, rural, e hoje de 60 para cá passou a ser urbano, nesse movimento êxodo rural. Hoje nós temos um movimento contrário ao êxodo rural, que é a ruralização, é a saída do cara da cidade para o campo. Esse movimento aqui tem muita grana, diferente lá do êxodo rural, que a população pobre foi expulsa pela questão da mecanização, não competir com as grandes propriedades. Hoje a ruralização, quem tem muita grana quer viver uma cidade mais tranquila e só veio em centro para trabalhar, no seu helicóptero, no seu carro, etc., nos seus escritórios. É um movimento tímido ainda, mas existe a ruralização. Cidade, campo, contrário ao êxodo rural. Existe aí a migração pendular, né? Casa, trabalho, trabalho, casa. Cidade de dormitório, o cara só vem para dormir, sai de casa muito cedo, chega muito tarde. Essa migração diária, né, é chamada pendular. Então, são alguns tipos de migrações que a gente tem, internamente falando. A transumância sazonal, também de acordo com as estações do ano, né? Algumas áreas só oferecem emprego no verão, por exemplo, Costa Verde, no Rio de Janeiro. Algumas áreas, no verão tem muito emprego, acabou o verão, passou. Na colheita da safra de algum produto, tem trabalho, passou aquela época, sai. Isso é transumância ou sazonal, de acordo com as estações do ano. Os pássaros fazem muito isso, as baleias fazem isso, né? Os animais fazem isso sazonalmente, com as estações do ano. O ser humano também, mas por outro motivo, obviamente. E temos a migração de país para país, é essa que a gente vai dar um pouco mais de ênfase, que entra a questão da fuga de cérebro, que a gente quer o ponto final de hoje. De país para país, ela pode ser intracontinental, ou seja, dentro do próprio continente, um país para outro dentro do próprio continente. Mudei de país, mas não mudei de continente. Intracontinental. Mudei de um país para outro de continente diferente. Intercontinental ou transcontinental. Nesse movimento migratório, as causas de expulsão se aliam à causa de atração. Algumas áreas atraem para oferecer melhor qualidade de vida, emprego, saúde e educação, e ao mesmo tempo está sendo expulsa dessa região. Então se combinam os dois fatores, expulsão e atração, e aí ocorre a migração. Mas qual é o ponto dessa migração aí? É você saber que na migração forçada é mais ou menos assim, se eu ficar aqui eu morro. De fome, não tem emprego, de seca, de perseguição religiosa. A questão econômica é muito ruim, normalmente é econômica e social. Se eu for para lá, eu tenho uma possibilidade de vida, então a população vai. Essa é uma migração forçada e normalmente acontece assim.
Agora, voluntariamente, eu quero sair daqui, eu quero morar em outro país, eu quero morar em outra região, e lá eu vou me dar bem, eu vou estar melhor. É uma migração natural, espontânea, também acontece. Mas nessa migração espontânea, aí que entra a questão da fuga de cérebro, mas antes vamos fazer um alertazinho rapidinho. Se você está pensando em sair do país, né? E realmente às vezes a gente pensa que o nosso país desânimo, o jovem trabalha, se prepara e bate com a cara no mercado de trabalho. Qual é o cuidado que você tem que ter? Com as armadilhas do século XXI. Aconteceu no século XVIII, acontece no século XXI. Ou seja, nas falsas promessas. Século XVIII vai para a nova terra, vai ser isso, vai ter aquilo. Chegou aqui, ó, foi para trabalhar, substituindo a mão de obra escrava. No século XXI, as armadilhas, ó, vai ser artista, vai ser jogador de futebol, vai ser isso, vai ser aquilo, vai ganhar aquilo, vai ter essa casa. Chega aí, cai no tráfico de seres humanos. Tá? Cai na questão da escravidão sexual. Cai aí no conto do vigário, do século XVIII para o século XXI. E ó, a diferença é que hoje tem mais tecnologia, te mostra a casa, te mostra tudo. Estou falando de algumas experiências que eu conheço, né? Não só de leitura, mas empiricamente. Conheço família que vendeu a casa toda, vendeu a casa, vendeu tudo, pegou, botou na mão de coiote e vai para o Japão. Com emprego, mostrou que vídeo, mostrou o que foi. Coyote levou para o Japão, só levou, chegou lá, largou, não tinha nada. E deu sorte, porque muito nessa migração, as pessoas são presas, são deportadas, outros aparecem no meio do caminho, são mortos, nessa travessia que a gente tem que ter esse cuidado aí nas armadilhas do século XXI. A grande leva migratória da América Latina para a América Anglo-Saxônica, naquele famoso muro do México e Estados Unidos, da África para a Europa, né? Sul da Ásia para o Japão, para a Europa, essas são as grandes áreas de expulsão, África, América Latina, Sul da Ásia para as partes mais ricas, América Anglo-Saxônica, países europeus, lá na Ásia, Japão, Coreia do Sul, Tailândia, Hong Kong, Malásia, Singapura, são áreas de atração populacional. Austrália, aqui também no hemisfério sul, são algumas áreas. Então, o cuidado que você tem que ter é para certificar se está tudo certinho, se a firma existe, ver no consulado, enfim, porque a maioria cai no conto e o coiote se prepara para as armadilhas e muita gente se dá mal. A maioria até se dá mal. E a fuga de cérebro? A fuga de cérebro é mais ou menos isso, né? Ou seja, você se formou, você estudou, quando você vai servir o seu país, aí as grandes empresas te pegam. Oferecem melhores salários, obviamente você não consegue ficar no Brasil. Então esse é o grande problema de um país em que não cria oportunidade para os seus jovens. E o jovem se formou, ele gastou investiu naquele jovem e o investimento não vai ter retorno, então passou a ser gasto, porque ele vai dar retorno para outras empresas fora do país. E a gente tem brasileiros aí em grandes projetos no Vale do Silício, né, nos Estados Unidos, em outras áreas, no Japão, na Coreia, em Singapura, e não querem voltar para o país. Essa é a fuga de cérebro, que o Brasil não se dá conta como a gente perde os cérebros, os grandes cérebros do país. Para você entender melhor a questão do jogador, né? O jogador acontece muito isso. O cara é muito bom, o clube não consegue segurar, vai embora novo. Às vezes você vê uma seleção brasileira jogar e você não conhece o jogador, porque ele saiu daqui muito novo. Só é brasileiro de nome, mora lá fora, é mais estrangeiro do que brasileiro e não quer voltar para o país. Enfim, essa é a fuga de cérebro que a gente precisa entender. E ter cuidado na questão dessa migração, porque o conto do vigário, né, do século XVIII ao século XXI, nesse limiar do século XXI, existe. Então a gente precisa ter muito cuidado na questão migratória. Sair do país é interessante, se você acha que vai ter qualidade de vida, mas se organize para isso. Mas um outro detalhe também importante, lembrando que as grandes mudanças não estão fora do país, está dentro de você. Não é os Estados Unidos, ou Canadá, ou Alemanha, Inglaterra, França, Espanha, ou Japão, ou Singapura, que chega lá é mágico. É você que faz a diferença. Se você tem formação e quer trabalhar, você vai se dar bem. Não é eu chego lá, eu vou me dar bem naturalmente por conta do país. Lembrando que o lugar, ele influencia, mas não determina. Então muita gente acha que o lugar é mágico. Aí sai daqui sem formação nenhuma, sem nível nenhum, sem... Chega lá, vai fazer o quê? Vai fazer o trabalho sujo, perigoso e penoso. O trabalho sujo, perigoso e penoso é aquele que o europeu não quer fazer, o estadunidense não quer fazer, o canadense não quer fazer,
o nipônico não quer fazer, porque ele não estudou para isso. É um trabalho, mas é sujo, perigoso e penoso. Sobra para quem? Para o imigrante. Aí o cara lá rala, enfim, clandestino, polícia migratória, aquela coisa toda. Então precisa ter esse cuidado na questão da migração, no trabalho sujo, perigoso e penoso. E aí também é uma contradição aí, né? Os países desenvolvidos centrais fecham a porta para o imigrante, mas ao mesmo tempo ele precisa do imigrante para fazer esse tipo de trabalho que ele não quer. Mas não tem para todo mundo também, né? As novas tecnologias exigem cérebro de obra, capital intelectual, aquele que pensa, aquele que desenvolve, aquele que cria soluções para os problemas, aquele que está pensando lá na frente. Então esse é o cérebro de obra, esse é o capital intelectual e essa é a fuga de cérebro. Pensem um pouquinho. Bom, galera, para fechar esse nosso papo aí, que a gente meandrou aí, de migração à fuga de cérebro, ao capital intelectual, esse cérebro de obra, vamos fechar com uma reflexão que vai ao encontro desse nosso papo aqui. Indo ao encontro desse papo, a pedra, a reflexão de hoje. Carlos Drummond de Andrade, grande poeta brasileiro, um grande poema. Havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho havia a pedra. Havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho havia a pedra. Gostou do poema? Maneiro, né? Se fosse meu, né? Mas é Carlos Drummond de Andrade. Obviamente ele tem obras maravilhosas. E esse poema trazendo para o nosso cotidiano. Havia uma pedra no meio do caminho. Você está buscando seus sonhos, seus objetivos. Que pedra é essa no meio do teu caminho? Pensou? O que você faria com essa pedra? Ou o que você fará com as pedras do teu caminho? Pensou? Enfim. Então as pedras são os obstáculos que a gente encontra na nossa caminhada. O que eu vou fazer com esses obstáculos vai depender de você. Se é um escultor, faz uma escultura. Se é um geólogo, já vê que tipo de minerais, que riqueza tem naquela rocha. Se é um trabalhador, ele pode até usar para descansar, está cansado, usou para descansar. Se é um atleta, um obstáculo que eu vou pular, vou transpor. E se é um poeta, faz um poema, faz uma poesia, cria versos. Então, galera, o que você vai fazer com seus obstáculos é não ficar chorando. É aquele ditado, o cachorro correndo atrás do rabo, né? Que seria o cachorro correndo atrás do rabo? Eu sou pobre, por isso eu não tenho qualidade de vida. Por não ter qualidade de vida, eu sou pobre. O cara fica reclamando a vida toda. É o cachorro correndo atrás do rabo. Eu sou pobre, não tenho qualidade de vida. Por não ter qualidade de vida, eu sou pobre. Fica reclamando. E fica esperando aí que alguém resolva os seus problemas. Crie soluções. A pedra está no teu caminho. O que você vai fazer com ela? Então pense aí. Um beijo no coração. Bom estar contigo. Dá uma olhadinha lá, deixa seu comentário, seu like, seu dislike. Um beijo, galera. Até a próxima.